Fala, meu amiguinho, minha amiguinha! Mancebinho, Mancebinha! Tudo bem com você? Espero que sim! Espero que você esteja bem, confortável, climatizado, encaixado, preparado, pronto e ávido para voltar a trilhar o maravilhoso, o esplêndido, o libertador caminho rumo ao conhecimento e quiçá, a universidade em um futuro não muito longínquo. Galera, hoje nós vamos estudar um movimento especial com características específicas denominado movimento uniforme. A palavra uniforme ela é sugestiva, né? Uniforme quer dizer que alguma coisa se mantém sem mudar. Uniforme, constante. Quais são as características desse movimento denominado uniforme? Primeira delas, a velocidade ela tem um valor constante, a intensidade da velocidade, a velocidade escalar, ela tem um valor constante. Por isso, em um movimento chamado de uniforme, a média coincide com a velocidade instantânea. Se você não assistiu a aula sobre velocidade média e velocidade instantânea, fica a dica aí, tá? No canal Heavy Física a gente tem. Nesse caso também, né, como eu já comentei, a velocidade média e a velocidade escalar se mantém constante e a aceleração é nula. A aceleração escalar média é nula. Isso porque a velocidade nem aumenta e nem diminui, certo? Isso é um movimento denominado uniforme. Isso não depende da trajetória. Existe um movimento uniforme com trajetória retilínea, existe um movimento uniforme com trajetória curvilínea. Beleza? Aí a gente vai identificar qual que é a trajetória. Quando não fala nada, não importa também a trajetória. O movimento é dito uniforme quando a velocidade escalar, a intensidade da velocidade nem aumenta, nem diminui, se mantém constante. Quando a gente estuda um movimento, a gente estuda três coisas. As posições ocupadas pelo corpo em função do tempo, o que acontece com a velocidade em função do tempo e o que acontece com a aceleração em função do tempo. Como eu já disse anteriormente, a velocidade não muda em função do tempo e a aceleração escalar média é nula nesses movimentos uniformes. Agora, a posição, ela muda. A função que relaciona a posição com o tempo se chama função horária. Então daí, ó, a função das posições S, do espaço, em função do tempo é uma função chamada de função horária. Apesar de chamar função horária, não quer dizer que o tempo está em hora, né? Normalmente, no sistema internacional, o tempo está na unidade segundos. Essa função no movimento uniforme, ela é uma função do primeiro grau. Então esse S aí que você está vendo, esse S aqui, ó, é a posição depois de um certo tempo. Esse S aqui é a função é a posição depois de um certo tempo. O S0 é a posição inicial. Aqui você tem a velocidade com o valor constante e dependendo do instante t, você tem a posição S, certo? Essa é uma função do primeiro grau. Então, a função que representa o espaço pelo tempo, em função do tempo, no movimento uniforme é a função do primeiro grau. Beleza? Então, se a gente for pôr no gráfico isso daí, né, colocar aí no gráfico, a gente vai ter o quê? A gente vai ter esses gráficos aqui, ó. Se a velocidade for positiva, se o movimento for a favor da trajetória, se o movimento for progressivo, a velocidade vai ter um sinal positivo, mantendo constante, e os espaços aumentam. Se o movimento for regressivo ou retrógrado, a velocidade é negativa. Aí você tem aqui a velocidade negativa e os espaços diminuindo. Então veja que num gráfico de velocidade pelo tempo, a velocidade se mantém constante. Se você não assistiu a aula sobre a propriedade desse gráfico, eu vou falar rapidinho. Se você já assistiu, parabéns. Se você tira essa área aqui, ó, essa área sob o gráfico, ela vai corresponder ao ΔS, tá? Essa área aqui, ó, sob o gráfico, ela vai representar a variação do espaço ΔS. Isso serve para o caso de velocidade negativa também. Aqui o ΔS teria um sinal positivo e aqui o ΔS, feito pela área aqui, teria um sinal negativo. Perceba que S menos S0 daria negativo aqui. Esse é um movimento chamado de movimento uniforme. Belezeira? Muito bem. Atenção, atenção! É importante frisar que esse gráfico que você está vendo do espaço pelo tempo, que esse gráfico da velocidade pelo tempo não tem relação com a trajetória. A trajetória, ela pode ser
curvilínea ou retilínea. O gráfico não traz essa informação. Esse gráfico de espaço pelo tempo, ele te informa a posição que o corpo ocupa na trajetória em função do tempo. E o da velocidade, o que está acontecendo com a velocidade em função do tempo. Não tem relação com a trajetória do movimento. Belezeira? Então é isso. Espero que você tenha curtido aí essa rápida aula sobre movimento uniforme. Fica a dica para você dar uma voltada e dar uma nomeada e colocar as unidades em cada uma das grandezas. E tamo junto. Espero que você clique aí no botãozinho de curtir, compartilhe com seus amiguinhos e amiguinhas. E aqui no canal Heavy Física, a física é pesada. Até a próxima, amiguinho. Valeu! Heavy Física. Aqui a física é pesada.